Olá, eu sou Ana Carolina Almeida, eu sou graduanda do curso de farmácia e meu laboratório é o Laboratório de Farmacologia Bioquímica e Molecular do Instituto de Ciências Biomédicas. Eu sou orientada pelo professor Luiz Eduardo Quintas e meu projeto tem a coautoria do professor João Alfredo de Moraes, da Gabriela Barros e do Rafael Rocha. E o tema do meu projeto é a avaliação do efeito do envelhecimento in vitro sobre a atividade celular renal. Bom, o envelhecimento é um fenômeno que ocorre em todas as células do nosso organismo e ele consiste em um declínio geral e progressivo das capacidades funcionais de um organismo, afetando então o funcionamento de células, tecidos e órgãos, podendo desencadear diversas doenças. Esse processo vai fazer com que as células percam sua capacidade de adaptação e regeneração, o que vai culminar em transformações fenotípicas e na morte celular. E uma das principais causadoras do processo de envelhecimento é a senescência celular, que é um estado de parada permanente do ciclo celular em que as células perdem a sua capacidade de proliferação. Isso vai fazer com que ocorra inflamação e vai afetar o funcionamento dos tecidos. Essa alteração do estado celular pode ocorrer em resposta a diversos fenômenos, como, por exemplo, dano do DNA, estresse oxidativo, entre outros. Bom, e nos rins, o envelhecimento vai induzir diversas mudanças estruturais e funcionais, podendo levar à fibrose renal. Isso vai fazer com que o rim apresente função diminuída e homeostase alterada, podendo então estar associado a quadros de insuficiência renal crônica. No nosso projeto, a gente trabalha com as células da linhagem LLCPK1, que são células provenientes do túbulo proximal do rim de porco. A gente trabalha com essas células porque a gente investiga a sódio-potássio ATPase e essa é uma célula muito conhecida por ter bastante sódio-potássio ATPase. E outro motivo é porque a sódio-potássio ATPase do porco apresenta as mesmas características fisiofarmacológicas que a enzima humana. Bom, e a princípio, essa célula é muito utilizada em experimentos de toxicologia, em passagens bem elevadas, como por exemplo P300. Em experimentos realizados no nosso laboratório, a gente observou que as células epiteliais renais da linhagem LLCPK1 reagem de forma diferente à bufalina, que é um esteroide cardiotônico obtido a partir das glândulas paratoides de sapos do gênero Rhinella. A estrutura dos esteroides cardiotônicos consiste em um núcleo esteroidal com um anel lactônico, como a gente pode ver aqui. E recentemente, essas substâncias foram classificadas também como hormônios esteroidais, já que foi descoberto que elas também estão presentes em mamíferos, sendo produzidas e liberadas pelas adrenais e pelo cérebro, mas ainda não se sabe ao certo as suas funções endógenas. A molécula-alvo dos esteroides cardiotônicos é a sódio-potássio ATPase. Então, os esteroides cardiotônicos vão se ligar a essa enzima por meio da interação proteína-proteína e vão mediar a ativação de cascatas de transdução de sinal. Mas acredita-se que as sódio-potássio ATPases responsáveis pela ativação da sinalização celular residem nas cavéolas e não estão envolvidas no transporte iônico, sugerindo então a existência de dois tipos de sódio-potássio ATPase. E no nosso laboratório, nós observamos que a bufalina vai induzir a transição epitélio-mesênquima em células da linhagem LLCPK1. Esse fenômeno consiste na modificação fenotípica, bioquímica e molecular de uma célula epitelial, fazendo com que ela adquira características de uma célula mesenquimal. Então, ela vai perder o seu formato cuboide e passar a apresentar um formato mais alongado, e também vai apresentar uma capacidade maior de migração, invasão e resistência à apoptose. Também vai ocorrer a diminuição da adesão celular, podendo desencadear a fibrose. Aqui nessa foto, a gente pode ver bem como a célula perde seu formato cuboide e passa a apresentar fibras de estresse na transição epitélio-mesênquima. E depois de alguns experimentos, a gente observou que a transição epitélio-mesênquima só ocorria em células com maior número de passagens, não acontecendo nas células com menor número de passagens. Aqui a gente tem foto de um dos nossos experimentos. A gente tem a P104 e a gente pode ver que na presença de bufalina ocorreu a transição epitélio-mesênquima. Enquanto na P23, que é uma célula mais nova, a gente não observa as transformações morfológicas típicas de uma transição epitélio-mesênquima.
E baseado nesses resultados, a gente resolveu analisar as diferenças fenotípicas das células com maior número de passagens, que a gente considerou como P maior que 80, e das células com menor número de passagens, que a gente considerou como P menor que 40, na ausência da bufalina. E a gente observou, então, depois desses experimentos, que a célula com maior número de passagens apresenta uma maior capacidade proliferativa e migratória que a célula com menor número de passagens. Então, como a gente já tinha descoberto que as células de diferentes passagens apresentam diferenças fenotípicas, dessa vez, nosso objetivo foi avaliar as diferenças no ciclo celular dessas células, assim como investigar o papel das cavéolas na transição epitélio-mesênquima. Então, para a gente fazer a avaliação do ciclo celular, a gente realizou a citometria de fluxo. Então, as células LLCPK1, com maior e menor número de passagens, foram cultivadas em meio DMEM, com 5% de soro, em placas de 12 poços. Depois disso, elas foram mantidas em estufa por 24 horas. E depois se realizou o tratamento de células de 6 poços com 20 nanomolar de bufalina, enquanto os outros poços serviram como controle. E elas foram mantidas em estufa por mais 48 horas. Depois disso, a gente retirou o meio e as células foram tripsinizadas e centrifugadas. Depois o pellet foi ressuspenso em uma solução tampão e a gente realizou a leitura no citômetro de fluxo, utilizando o iodeto de propídio e anexina como marcadores. Então, aqui nós temos a avaliação do ciclo celular da LLCPK1 P21 controle e da P21 tratada com bufalina. O que a gente pode observar aqui é que, aparentemente, a bufalina aumenta a apoptose da P21. E aqui nós temos a avaliação do ciclo celular da LLCPK1 da P107 controle e da P107 tratada com a bufalina. E pelo que a gente pode ver aqui, aparentemente a bufalina vai induzir a proliferação da P107. E aqui a gente pode comparar o ciclo celular da P21 com a P107. O que a gente pode perceber aqui, comparando essas duas passagens, é que aparentemente a célula mais nova apresenta mais células apoptóticas do que a célula mais velha. O outro experimento que a gente realizou foi o pré-tratamento com a metil-beta-ciclodestrina, que vai absorver o colesterol e vai desestruturar as cavéolas. Então, as células com maior e menor número de passagens foram cultivadas em meio DMEM, com 5% de soro, em placas de 24 poços. Depois, essas células foram privadas de soro por 24 horas e mantidas em estufa. E em seguida, a gente realizou o pré-tratamento com 10 micromolar de metil-beta-ciclodestrina e a gente tratou as células de 16 poços, enquanto as outras serviram como controle. E a gente manteve em estufa por 30 minutos. Depois disso, a gente trocou o meio por meio com 5% de soro fetal bovino e as células de 12 poços foram tratadas com 20 nanomolar de bufalina. E, por fim, as características morfológicas foram avaliadas através da microscopia de contraste de fase. Então, aqui a gente pode ver uma célula P menor que 40, sem o pré-tratamento com metil-beta-ciclodestrina e com o pré-tratamento. A gente não observa nenhuma mudança significativa, até porque, como ela é uma célula mais nova, a gente não observa nenhum tipo de transição epitélio-mesênquima. Então, o resultado é o esperado. E aqui nós temos uma P maior que 80 sem o pré-tratamento e com o pré-tratamento com a metil-beta-ciclodestrina. O que a gente pode ver aqui é que ainda ocorreu a transição epitélio-mesênquima, mas parece que com o pré-tratamento com metil-beta-ciclodestrina, ela foi um pouco reduzida. Sendo assim, os nossos dados demonstram que o envelhecimento celular in vitro é capaz de mudar o fenótipo das células LLCPK1 e a resposta bufalina, que deve então agir pela sódio-potássio ATPase localizada nas cavéolas. E para dar continuidade ao nosso projeto, os nossos experimentos estão direcionados a avaliar a sinalização intracelular ativada pela bufalina, assim como o perfil de outros marcadores da transição epitélio-mesênquima e da senescência. Obrigada!